Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, eu fui convocado pelo projeto Íntimas de Deus a deixar uma palavra para vocês, subordinado ao tema sonhos. E Deus me levou a uma palavra muito conhecida entre os irmãos, capítulo de número 37 do livro do Gênesis, que nos conta a história do 11º filho de Jacó, José, o filho da sua velhice. A Bíblia diz que Jacó amava a José mais do que todos os seus outros filhos. E não obstante também, Jacó lhe fizera uma túnica de várias cores e presenteou a José. Essa túnica que era uma marca de honra, uma marca de destaque, que lhe dava o direito da primogenitura. O interessante é que, vendo os irmãos de José, que o seu pai o amava, eles começaram a odiar, a tratar José com indiferença. A Bíblia também diz que este jovem também era um jovem sonhador. Interessante é que José sonhou 2 sonhos e ele resolve a contar a seus pais e a seus irmãos na mesa da comunhão. A Bíblia diz que José começa a contar o primeiro sonho dizendo que os seus molhos se elevavam acima dos molhos dos seus irmãos e os molhos dos seus irmãos se inclinavam perante o dele. O segundo sonho era que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante José. Esse segundo sonho causou um desconforto em Jacó, mas Jacó preservou isso em seu coração. Certo dia, o texto diz que os irmãos de José foi apacentar as ovelhas do seu pai em Siquém, como costumeiramente eles costumavam a fazer. Também Jacó mandou que José fosse até Siquém para lá supervisionar os seus irmãos e lhe trazer notícia deles. A Bíblia diz que José foi, chegando em Siquém, ele vai observar que os seus irmãos não estão ali. Um servo que está em Siquém fala para José que os seus irmãos estão em Dotã. Dotã, que ficava a 17 quilômetros de Siquém. É Deus já mexendo em toda a história de José. Observe bem que Dotã era a principal rota de comércio que ligava ao Egito. A Bíblia diz que quando eles avistaram José de longe, eles disseram: lá vem o sonhador, vamos ver agora o que será dele. Quando José se aproxima dos seus irmãos, os seus irmãos tiraram a túnica de várias cores de José, lançaram José dentro de um poço, e este poço não havia água dentro dele. O interessante é que conseguiram até arrancar a túnica de José, mas não conseguiram arrancar os sonhos de José. Conseguiram arrancar a posição que José ocupava, mas não conseguiram arrancar a promessa que ele carregava. O interessante é que conseguiram arrancar o destaque de José, mas não conseguiram roubar, tirar os sonhos que estavam dentro de José. A Bíblia diz, queridos irmãos, que Deus estava no controle de toda a situação. E isso é tão verdade que se essa história acontecesse em Siquém, nós não ia contar que José foi governador do Egito. Por quê, Alex? Sabe por quê? Porque Deus, ele muda as rotas, mas não altera os sonhos. Segura essa. Deus, ele muda as rotas, os caminhos, mas não
altera os sonhos. Talvez eu esteja falando para alguém que parece que ficou difícil a caminhada, que parece que os sonhos ficaram mais longe de ser concretizado, mas Deus está dizendo: eu só mudei as rotas, mas os sonhos continua intacto. Sabe o que Deus está dizendo? Continue alimentando os seus sonhos, porque Deus vai se encarregar em concretizar os mesmos. Amém? Fica com essa palavra. Deus, ele muda as rotas, mas não altera os sonhos. Deus abençoe a todos.